Se levantar de uma cadeira ficou mais difícil do que já foi um dia, eu quero começar te dizendo uma coisa, olhando no seu olho. Você não está sozinho, e a culpa não é sua. Isso acontece com quase todo mundo depois dos 60, e tem um motivo no corpo para isso. A boa notícia, e é uma notícia muito boa, é que existe um teste simples que você pode fazer agora, sentado aí, sem nenhum aparelho, que os cientistas usam para entender muita coisa sobre a nossa saúde. E mais importante ainda, o que ele mede pode ser treinado e melhorado em qualquer idade. Então fica comigo até o final com calma, sem pressa nenhuma, porque no fim eu vou repetir tudo bem devagar para você poder anotar ou guardar. E se você viu o nosso vídeo anterior sobre a força das mãos, esse aqui é o irmão dele. Naquele, a gente falou do que as suas mãos revelam. Hoje a gente desce um pouco e vai até as pernas. Porque junto com as mãos, as pernas são um dos termômetros mais honestos da nossa saúde depois dos 60. Deixa eu te contar uma história rápida, de uma pessoa que podia ser a sua vizinha. Imagine a dona Helena, 72 anos, lúcida, independente, dona da própria casa. Um dia ela reparou que, para levantar da poltrona, já estava apoiando as duas mãos no braço da cadeira e dando aquele impulso. Antes ela não fazia isso. Ela não deu muita bola, achou que era só o cansaço do dia. Mas o corpo dela estava mandando um recado silencioso. E é justamente esse recado que eu quero te ajudar a escutar hoje, enquanto ele ainda é só um recado e não um problema maior. Guarde a dona Helena na memória, porque a gente volta para ela no final. Primeiro, deixa eu te explicar por que uma cadeira, uma coisa tão simples, diz tanto sobre a saúde. Quando a gente levanta de uma cadeira sem usar as mãos, o corpo precisa de 3 coisas ao mesmo tempo: a força das pernas, o equilíbrio e a estabilidade do tronco. E acontece que essas 3 coisas juntas são um dos melhores retratos da nossa saúde depois dos 60. Não é sobre estética, não é sobre aparência. É sobre autonomia. É sobre conseguir se levantar do sofá sozinho, subir num ônibus, brincar com o neto no chão e voltar a ficar de pé pela sua própria força. É sobre continuar dono da sua rotina, e não depender de ninguém para as pequenas coisas do dia. E por que essa força vai embora com o tempo? Aqui é importante entender, porque quando a gente entende, para de ter medo. A partir de uma certa idade, o corpo naturalmente vai perdendo massa muscular, um pouquinho a cada ano, se a gente não usar esse músculo. Os cientistas dão um nome técnico para isso, mas o que importa você guardar é a ideia simples por trás. Músculo é como idioma, quem não usa, esquece. E tem um agravante do mundo de hoje: a gente passa muito mais tempo sentado do que qualquer geração antes da nossa. Televisão, carro, cadeira confortável. As pernas, que são os maiores músculos do corpo, são justamente as que mais sentem quando a gente passa o dia inteiro parado. A boa notícia que vem junto, e eu não vou cansar de repetir, é que esse mesmo músculo reaprende rápido quando é chamado de volta. Ele não perdeu a capacidade. Ele só ficou esperando, quietinho, o convite. E a ciência levou isso muito a sério. Pesquisadores da Universidade de Buffalo, nos Estados Unidos, acompanharam milhares de pessoas mais velhas por vários anos e mediram justamente isso: a facilidade de levantar e sentar da cadeira. O que eles encontraram chama a atenção. Quem conseguia fazer esse movimento com mais facilidade e mais rapidez tinha, em média, um risco menor de morrer nos anos seguintes do estudo. E olha que importante eu ser honesta com você aqui, porque é isso que separa a boa informação da informação assustadora. Isso é uma associação, não é uma sentença. Não quer dizer que uma pessoa que tem dificuldade hoje vá adoecer amanhã, nem que quem faz rápido está livre de tudo. Quer dizer que essa capacidade é um sinal, um termômetro do quão bem o seu corpo está se sustentando. E termômetro a gente pode acompanhar e pode melhorar. Então vamos ao teste. Presta atenção, porque eu vou te guiar passo a passo, com calma, e depois eu repito tudo. Antes de qualquer coisa, a segurança em primeiro lugar. Faça isso perto de uma parede, ou com uma cadeira firme na frente para se apoiar se precisar, ou com alguém por perto. E se você tem problema no joelho, no quadril, sente tontura, ou tem qualquer dúvida sobre a sua saúde, converse com o seu médico antes de tentar. Combinado? A sua segurança vale mais do que qualquer teste. Passo número 1.
Sente numa cadeira firme, dessa sem rodinha com o encosto contra a parede, se der sente com as costas retas e os 2 pés bem apoiados no chão, mais ou menos na largura dos seus ombros. Respira fundo. Passo número 2, e esse é o segredo do teste, então anote essa. Cruze os braços sobre o peito. Isso mesmo, uma mão em cada ombro, os braços cruzados na frente do corpo. A ideia é não deixar as mãos ajudarem, não empurrarem nada. É a força das pernas, e só ela que a gente quer sentir. Passo número 3. Agora, sem se apoiar nas mãos, incline levemente o tronco para frente, o suficiente para levar o peso para cima das pernas, e levante-se até ficar totalmente de pé. Depois sente de novo, mas com controle devagar, sem se jogar na cadeira. Isso é uma repetição. Levantar e sentar uma vez com controle. Passo número 4, que é ler o que aconteceu. Se você consegue fazer esse movimento, levantar e sentar sem as mãos, mesmo que devagar, isso já é um ótimo sinal de que a força das suas pernas está te sustentando bem. Se dá para repetir algumas vezes seguidas com segurança, melhor ainda. Agora aí presta muita atenção nesta parte. Se você precisou das mãos ou sentiu bastante dificuldade, está tudo bem também. Não é motivo para susto, e não é vergonha nenhuma. É justamente a informação mais valiosa que esse teste te dá. É o seu corpo avisando, com carinho, exatamente onde vale a pena colocar a sua atenção a partir de hoje. Porque aqui está a parte mais importante de tudo, e a razão pela qual eu quis mesmo fazer esse vídeo. Diferente de muita coisa na saúde, essa é uma que está de verdade nas suas mãos. Ou melhor, nas suas pernas. A força responde ao estímulo em qualquer idade. Existem pesquisas mostrando pessoas na casa dos 70, dos 80 anos, ganhando força de novo com um trabalho simples e constante. O corpo depois dos 60 não perdeu a capacidade de ficar mais forte. Ele só precisa ser convidado, com mais frequência e com paciência. E o convite mais simples que existe é a própria cadeira. Você não precisa de academia, nem de peso, nem de roupa especial, nem de gastar um centavo. E é aqui que o teste vira treino. Algumas vezes por dia, você pode praticar exatamente esse movimento, levantar e sentar da cadeira com controle dentro do seu limite, e com apoio por perto se precisar. Deixa eu te dar um caminho, do mais fácil para o mais forte, e você escolhe onde está hoje. No começo, se levantar sem as mãos ainda é muito difícil. Tudo bem se apoiar de leve nos braços da cadeira, só para dar aquele empurrãozinho. Com o tempo, tente usar só uma mão. Depois, só as pontas dos dedos. E um dia, os braços cruzados no peito, sem apoio nenhum. Cada degrau desse é uma vitória de verdade. Comece com poucas repetições, pode ser 2, 3, do jeitinho que der. Não tem pressa. A regra de ouro é uma só, um pouquinho todo dia vence muito de vez em quando. É a constância e não a intensidade que reconstrói essa força. E como a pergunta sempre vem, deixa eu adiantar. Além de mexer o corpo, a ciência costuma associar pernas mais fortes na idade a 2 coisas simples do dia a dia. A primeira é continuar se movendo, caminhar um pouco, não passar horas seguidas na mesma cadeira. A segunda é a alimentação, principalmente comer proteína suficiente ao longo do dia, porque proteína é o tijolo que constrói músculo. Mas atenção, e isso é importante. Como e quanto comer, ainda mais se você tem alguma condição de saúde ou faz uso de remédio, é conversa para o seu médico ou nutricionista, não para um vídeo. Aqui a gente aponta a direção geral. Quem ajusta a dose para o seu caso é o profissional que cuida de você. Agora, como eu prometi, deixa eu repetir tudo bem devagar, para você poder anotar ou guardar. O teste é levantar da cadeira sem usar as mãos. Passo 1. Cadeira firme, costas retas, pés no chão. Passo 2. Braços cruzados sobre o peito para não empurrar com as mãos. Passo 3. Incline o tronco para frente e levante, depois sente com controle, sem se jogar. E a lição que fica, se está fácil, que ótimo, continue praticando algumas vezes por dia para manter essa força que é sua. Se está difícil, sem susto nenhum, é o sinal para começar, devagar e com segurança, a fortalecer essas pernas, praticando o próprio movimento um pouquinho todo dia, subindo aquele degrau de cada vez, sempre com apoio por perto, e sempre respeitando o seu limite de hoje. E lembra da Dona Helena, lá do começo?
O recado que ela quase ignorou foi exatamente esse. A diferença entre a história que termina bem e a que termina em queda muitas vezes está em escutar o aviso enquanto ele ainda é só um aviso. Você acabou de escutar o seu. E lembra também do que eu falei no início. Isso não é uma sentença, é um termômetro. E é um dos poucos termômetros da nossa saúde que a gente mesmo consegue mexer, com paciência e constância, sem sair de casa, sem gastar nada. Este conteúdo é educativo e não substitui a orientação do seu médico. Antes de começar qualquer exercício novo, ainda mais se você tem alguma condição de saúde, converse com um profissional de confiança. Cuidar de você é um ato de amor, e essa conversa faz parte do cuidado. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, faça uma coisa por mim. Manda ele no WhatsApp para alguém que você ama. Um irmão, uma amiga, aquele vizinho que vive reclamando do joelho. Pode ser que esse teste simples faça a diferença no dia de alguém, e leva só um segundo. E se você quer continuar recebendo esse cuidado por aqui, se inscreve no canal, que a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço bem apertado e se cuida!